Revista Justiça. Debate. Vamos ter agora uma análise econômica sobre o comportamento do dólar, a inflação, combustíveis, energia elétrica, PIB e a relação com o processo de vacinação no país. O avanço da imunização já pode estar trazendo reflexos aos investimentos, à produção, também à exportação, com uma maior entrada da moeda estrangeira? Vamos conversar agora na Rádio Justiça com o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Gabriel Quintanilha. Ele é advogado especialista em Direito Econômico e Tributário e daqui a pouquinho vamos aguardar o contato com o Dr. Hugo Garbi. Dr. Gabriel, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Uma honra sempre poder colaborar. Então vamos lá, conte para o nosso ouvinte como o senhor vem acompanhando essa situação econômica brasileira com a vacinação. De fato, ela acaba interferindo também na nossa economia? Sem sombra de dúvidas, Sérgio, o avanço da vacinação é fundamental para a retomada da economia. Nós temos visto isso em países como Estados Unidos e Europa, porque as pessoas perdem o medo de sair nas ruas, perdem o medo de trabalhar, e isso, certo, gera um avanço da economia, uma vez que as pessoas produzem mais, gerando mais riquezas. É fundamental que a vacinação avance o mais rápido possível para que o mercado tenha confiança de que não teremos novos fechamentos, porque esse também é um fundamento relevante para a economia, que é a confiança no mercado. Se o mercado não confia que nós teremos uma retomada, os investimentos também são prejudicados. Agora 10 horas e 42 minutos, já temos o contato com o nosso outro convidado, o especialista em Economia e Finanças, o Dr. Hugo Garbi. Dr. Hugo, muito obrigado por estar conosco na Rádio Justiça. Bom dia para o senhor. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu perguntei para o Dr. Gabriel Quintanilha, ele já respondeu sobre a influência da vacinação na economia brasileira. Como o senhor também analisa? Já temos assim até algum resultado provocado por essa vacinação? A economia volta a crescer ou não? Olha, a vacinação ela tem uma influência diretamente proporcional na economia, né? Com o advento da vacinação, nós temos a abertura gradual do comércio e de serviços, né, na economia brasileira. A gente começa a ter, inclusive, influência em alguns setores que foram muito afetados com a pandemia, né? Um exemplo importante é o setor aéreo, né, de viagens e lazer. As principais empresas brasileiras elas já começaram a ter resultados superiores, melhores, comparado ao auge, né, da pandemia em 2020. Então, com certeza, a vacinação ela tem uma influência positiva na retomada da economia brasileira. O preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha estão subindo mais uma vez. Por exemplo, o diesel aumentou 6,3%, a gasolina já teve uma alta hoje de 3,7%, o gás de cozinha também segue em alta. Esses aumentos se devem principalmente a uma variação dos preços do petróleo no mercado internacional, doutor Gabriel Quintanilha? Nós temos no Brasil um cenário de aumento de preços de combustíveis que é recorrente desde o início do ano. Sem sombra de dúvidas, o preço internacional influencia, assim como o dólar também influencia, mas nós temos uma questão muito problemática no Brasil, que é a tributação. A tributação sobre combustíveis ela é altíssima no Brasil. E isso impacta de forma profunda nesses preços. E, claro, isso vai ter impacto também na inflação. Os países que vacinaram a sua população, estão com vacinação avançada, estão enfrentando uma inflação muitas vezes até surpreendente, como é o caso dos Estados Unidos, em que os preços dos imóveis já subiram mais de 14% esse ano, com relação ao mesmo período do ano passado. E você, no Brasil, ainda enfrenta a alta de preços de commodities e os preços de combustíveis, que são necessários aos transportes de todos esses insumos e essas mercadorias. Então, sem sombra de dúvidas, esse também é um gargalo que nós vamos ter que enfrentar no Brasil. A inflação, principalmente causada pelo preço dos combustíveis. Doutor Hugo Garbi, como o senhor também acompanha esses aumentos, eles estão atrelados então ao mercado internacional e deve continuar desse jeito? Eles têm um componente importante porque, em termos gerais, quando a gente fala de combustível, é um commodity, né? Então ele está sujeito às variações, às oscilações
do preço dessa commodity no mercado internacional. Nós temos variáveis menores, né, menos importantes de custo, como a distribuição, a logística, e também em termos tributários, né, ou seja, a composição em termos tributários ela é importante também para o preço final no consumidor. Então, no médio prazo, pelo menos no segundo semestre, essa variável e precificação da commodity no mercado internacional, ela vai sim influenciar o preço final na bomba. É natural que quando a gente fala de combustível, o combustível ele tem uma importância muito grande na cesta de inflação. O combustível ele influencia a precificação de praticamente tudo na economia. Então, ele é um item que, em determinada medida, existe aí uma influência governamental nos preços dos combustíveis, né? Em determinado momento na economia brasileira, alguns governos fizeram intervenção em termos até subsidiando o preço do combustível para mitigar os efeitos nefastos desse item na economia, né? Mas não é o que está acontecendo agora. A gente houve sim uma retenção do repasse desse preço no ano passado por conta da pandemia, mas agora isso está sendo repassado para o consumidor final. E, doutor Gabriel Quintanilha, se pode fazer uma previsão para esse comportamento dos preços do petróleo no mercado internacional até o fim do ano? O senhor acredita que essa alta vai se sustentar? Olha, na verdade, há uma tendência inflacionária de commodities no mundo inteiro, né? Com a retomada econômica, principalmente em países que demandam muito combustível, como os países do primeiro mundo, Estados Unidos, China, você certamente vai ter um aumento de demanda, o que vai alavancar o preço de commodities, inclusive o combustível. Então, a tendência, infelizmente, digo infelizmente porque para o mercado brasileiro esse impacto é muito grande, como para qualquer mercado no mundo, mas a nossa economia ela tem um colchão mais fino para suportar esses impactos internacionais, mas fatalmente nós teremos aí ainda uma tendência de aumento de preço até o final do ano, até que haja uma acomodação dessa retomada econômica. O senhor acredita nisso também, doutor Hugo Garbi? Eu acredito, eu acho que se nós compararmos a economia brasileira com outras economias já desenvolvidas, né, o primeiro ponto, a primeira variável importante é que a gente está saindo de uma crise, né, uma recessão econômica importante. E as reservas internas, elas, principalmente com o auxílio emergencial, ela cai muito, ou seja, o poder de fogo para subsidiar qualquer coisa na economia brasileira diminuiu muito nos últimos 2 anos. Então, a economia sempre tem o efeito da lei da oferta e demanda. Então, com a retomada da demanda, a pujança econômica em economias desenvolvidas e economias já abertas por conta do processo de vacinação, a tendência do preço aumentar. Então, pelo menos no segundo semestre desse ano, vamos acompanhar, mas a tendência é que nós tenhamos aí um incremento no preço das commodities, do petróleo, principalmente. Doutor Gabriel Quintanilha, vamos falar do dólar. As razões para a queda do dólar aqui no Brasil é a chegada de mais investimento estrangeiro e também o desempenho das exportações. Essa queda do dólar tende a se manter ou não? Olha, se houver uma manutenção da tendência de aumento da taxa de juros, nós teremos sim uma acomodação do dólar no patamar mais baixo. Percebe-se esse movimento de forma muito clara com o último aumento da taxa de juros pelo Banco Central, em que nós já tivemos uma atratividade muito grande de dólar. O dólar baixou da casa dos 5 com esse aumento dos juros. O que acontece é que o cenário brasileiro é um cenário de muita incerteza econômica. A atratividade de investimentos para esse cenário é uma atratividade muito pequena, de modo que, com a queda de juros, o Brasil passa a ser um país um pouco mais atrativo, porque os juros estão muito baixos nos países do primeiro mundo. Então, o investidor ele passa a correr o risco de investir no Brasil, mesmo com toda a insegurança política e econômica, para buscar resultados financeiros melhores. Então, sim, caso haja uma tendência de aumento da taxa básica de juros,
nós teremos aí uma acomodação do dólar, talvez num patamar até mais próximo de 4 do que de 5 até o final do ano. É assim que funciona, doutor Hugo Garbi? A taxa Selic sobe, os investimentos chegam e o dólar cai? É isso mesmo? É isso, acho que essa é uma variável importante, né? Então, o que a gente chama de fluxo de capitais, né? Os países desenvolvidos, eles têm uma taxa de juros baixa, então os investidores eles buscam países, lugares no mundo que eles eventualmente tenham um retorno maior. Então o Brasil, com uma taxa de juros acima de 4, 5, 6%, nós já voltamos a ser atrativos para investimentos internacionais. Então, essa é uma variável importante, mas é importante a gente ficar atento. O ano que vem é ano de eleição. A política ela também tem uma influência muito grande na economia. Então, o investidor ele quer retorno, mas ele também fica muito atento ao risco, né, ao risco político de determinada economia. Se nós não tivermos muito ruído político, né, uma eleição de certa forma tranquila, eu acho que a tendência é continuar assim o dólar caindo. Aí o dólar cai, os exportadores brasileiros reclamam, mas os importadores agradecem. Como conseguir controlar e equilibrar essa situação, doutor Gabriel? Na verdade, os exportadores brasileiros são basicamente agronegócio, né? O Brasil não é um país exportador por excelência e nossa indústria depende do dólar. Os commodities são cotados em dólar, o pãozinho sofre a influência da alta do dólar. Então, efetivamente, o dólar alto ele não é favorável para a nossa economia. É claro que é necessário, sim, que nesse momento nós tenhamos, para facilitar o fluxo de entrada de capital estrangeiro, um dólar num patamar acima do ideal, mas efetivamente o Brasil, com o dólar alto, também sofre muito, principalmente para a substituição da indústria de base, então, produção de peças e maquinário. Então, realmente, eu particularmente não vejo tanta dificuldade em equilibrar os interesses nesse caso. Doutor Hugo Garbi, esse equilíbrio do dólar, até pela explicação do doutor Gabriel Quintanilha, ele favorece, quando ele está alto, o agronegócio, mas prejudica o próprio povo brasileiro. Como conseguir equilibrar essa situação? Existe um preço de equilíbrio, né? Isso é um motivo de debate entre os economistas. Alguns falam e afirmam que o equilíbrio da taxa, do preço do dólar no Brasil é R$4, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas dentro da ciência econômica sempre a busca é pelo equilíbrio, né? Que a gente nunca vai conseguir satisfazer plenamente importador, exportador, o viajante, né? Então o dólar hoje, R$5 para cima, ele é muito alto, né? Principalmente para o importador brasileiro e para o consumidor, para aquele consumidor que busca até viajar depois da pandemia. Então, eu acho que a chave é o equilíbrio. R$4, um pouco mais, um pouco menos, ele acaba favorecendo importadores e exportadores. Lembra até uma imagem do passado, $1, R$1, tudo isso trouxe um desequilíbrio para a economia de uma forma geral, doutor Gabriel Quintanilha? Na verdade, era um outro momento histórico, né? Nós ainda vínhamos de um processo pós-hiperinflação, havia uma necessidade de equilíbrio econômico, mas o nosso real, ele estava equilibrado com o dólar, não de forma artificial, né? Havia naquele momento ali um equilíbrio de mercado. Então não havia um grande prejuízo à nossa economia, pelo menos não no primeiro momento da entrada em vigor do Plano Real. Efetivamente, hoje, talvez, esse cenário seria um cenário prejudicial à nossa exportação. Mas naquele momento, não. Naquele momento foi um câmbio de equilíbrio encontrado pelo próprio mercado. Não havia uma artificialidade nesse câmbio, como foi feito na Argentina durante anos, que levou a Argentina à crise econômica que eles vivem até hoje. Doutor Hugo Garbi, vamos colocar o senhor como ministro da Economia numa situação hipotética. Qual seria a principal medida que o senhor tomaria como ministro? Olha, acho que nós temos
hoje que separar duas grandes variáveis importantes. A primeira variável é aquela que está relacionada à pandemia, variáveis emergenciais, e isso o Ministério da Economia está fazendo, está seguindo a cartilha econômica. Né? Como ministro da Economia, eles inclusive estenderam o auxílio emergencial, eles facilitaram crédito para o médio e pequeno empresário. Isso é fundamental, a gente precisa gerar emprego, e você só gera emprego, o grande gerador de emprego no Brasil é o pequeno e médio empresário. É aquela padaria na esquina da nossa casa, aquele restaurante que emprega 4, 5, 6 funcionários. E essas pessoas, esses empresários, esses pequenos empresários, eles sofreram muito na pandemia. Né? Para reabrir as portas, o governo ele precisa facilitar, ele precisa ajudar esses empresários. Isso está sendo feito. E uma outra variável importante é a estrutura econômica. A estrutura econômica ela precisa ser refeita no Brasil. Uma parte já foi feita, ou seja, o projeto da reforma tributária. Eu acho que não ficou boa. O projeto de reforma tributária ele penaliza no final do dia o próprio empresário, porque o jogo que ele fez ali de tirar, de tributar investimentos, no final do dia a soma dá quase 50% de imposto de renda. Então, penalizar o empresário no Brasil mais do que ele já é penalizado não faz sentido. Então, a reforma tributária e auxílio para os bancos seria para que os bancos deem crédito para essa população que fechou suas portas, seria a grande variável mais importante hoje para o ministro da Economia. Doutor Gabriel Quintanilha, se o senhor fosse o ministro da Economia, o que o senhor faria hoje aqui no Brasil a médio e até longo prazo? Bom, eu acho que imediatamente eu concordo com o Hugo com relação à base econômica. O governo tem agido da forma correta. Vejo que o caminho tem sido um tanto quanto equivocado. O crédito foi aberto para empresas, somente aquelas empresas que não tinham dívida, aquelas empresas que tinham certidão, conseguiram tomar o crédito dos programas como o Pronamp. E assim continua até hoje, ou seja, aqueles que entraram na pandemia com a expectativa de virar o jogo foram cada vez mais afundados. Então a necessidade de uma revisão dessa política de crédito, na minha opinião, ela é necessária, mas acima de tudo a reforma tributária ela é fundamental. O governo ele não se propôs a fazer uma reforma tributária, ele se propôs a fazer uma reforma de imposto de renda, e que eu acredito que ele atingiu uma unanimidade, que não agradou ninguém. A reforma proposta pelo governo é uma reforma com aumento de carga tributária, com prejuízo a todos os setores, tanto a primeira quanto a segunda fatias, são de uma crueldade ímpar com o empresário. E um desestímulo ao investimento, um desestímulo ao empreendedorismo, que nesse momento são fundamentais para a retomada econômica do país. Então, se eu pudesse fazer algo, seria sem sombra de dúvidas a reforma tributária e também a reforma administrativa para reduzir as despesas. O fato é, hoje o governo precisa de arrecadar de 50 a 100 bilhões de reais para readequar, para reequilibrar as suas contas. E essa arrecadação precisa existir de alguma forma, que não seja no setor produtivo. Há uma necessidade grande de uma readequação e um reequilíbrio desse orçamento público. E esse deve ser o foco do governo, não impedindo o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico do país. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos convidados hoje falando sobre economia. Agradeço ao nosso especialista em finanças e também economia, Dr. Hugo Garbi. Dr. Hugo, muito obrigado por estar conosco e as suas considerações finais. Eu que agradeço, muito bom dia a todos, foi um prazer participar aqui do programa com vocês. Olha, eu acredito muito no Brasil, eu acredito no povo brasileiro acima de tudo, é um povo trabalhador, é um povo que luta. Nós não podemos perder as esperanças. Nós passamos pela pior crise sanitária dos últimos 100 anos, a economia está retomando, o emprego está voltando. Eu acredito que o Ministério da Economia, apesar de alguns tropeços, eles têm tentado fazer o melhor e com responsabilidade fiscal. Eu sempre falo nas entrevistas, o ano passado injetaram 500 bilhões de reais na economia com auxílio emergencial. 500 bilhões de reais é o PIB do Paraguai e da Bolívia juntos, né? Então, estão fazendo inegavelmente. E eu acredito muito que nesse segundo semestre de 2021 e no ano de 2022,
nós vamos retomar a pujança da economia brasileira. Que assim seja. Dr. Hugo Garbi, muito obrigado. Agradeço também ao advogado especialista em Direito Econômico e Tributário, Dr. Gabriel Quintanilha. Dr. Gabriel, muito obrigado. As suas considerações. Agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme conversar com vocês hoje, Hugo, Sérgio. Foi muito engrandecedor esse debate. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa, mas eu acredito que precisamos solucionar os problemas políticos para que a economia brasileira possa voltar a crescer. O cenário anterior à crise já não era favorável, agora a gente precisa buscar esse crescimento que não aconteceu. É possível, é viável, eu concordo com o Hugo. Vamos crescer sim, desde que o governo também ajuste o rumo e a rota desse avião que a gente está.